para tudo que está fazendo aí, pessoal. E acompanha o vídeo de hoje que você não vai se arrepender. A gente começa aqui com a viagem da comitiva brasileira para a ONU, que vai ser em Nova York, nos Estados Unidos. É exatamente isso, pessoal. Né? O Lula vai ter eventos aí sobre a Palestina, o clima e a democracia. Isso se ele puder viajar a Nova York por causa dos vistos, né, pessoal, que estão todos sendo revistos pelo governo americano. Além disso, a gente vê aqui o Marco Rubio, pessoal, que está deixando muita gente em Brasília nervoso, ansioso, revoltado, de cabelo em pé, sem dormir. Então, estão vivendo um novo tic-tac, né? E você vai entender o porquê disso nesse vídeo aqui. E além disso, a gente vê hoje em dia, né, que a maior pauta aí da direita é anistia, sem dúvida, tá? E o Supremo tentando de todas as formas jogar areia nesse projeto. Então você vai entender tudo isso e muito mais. Já chega aí dando like no vídeo, a gente já começa aqui com o Lula em Nova York, ou não, né, pessoal? Então, compromissos serão usados como contraponto à política externa de Trump e para reforçar a posição do Brasil em um cenário global. Então, o Lula, pessoal, vai ter compromissos aí focado nas pastas aí de política externa do seu governo na viagem que fará a Nova York sábado que vem. O Lula visitará os Estados Unidos para participar da abertura da Assembleia da ONU, onde será o primeiro a discursar, né? Fica no país, lá nos Estados Unidos, até o dia 25 de setembro. Então, do dia 20 a 25. Muito provavelmente, os Estados Unidos vão limitar o deslocamento do presidente e dos que acompanharem ele na comitiva, né, pessoal? Para justamente poder ir só para a ONU e o hotel e depois aeroporto, para evitar esse turismo dentro dos Estados Unidos, tá? Coisa que já aconteceu antes. O Lula terá uma agenda de compromissos voltada para questões fundamentais da política externa do seu governo, coisa que não existe, né? A gente sabe muito bem. E as pautas a serem discutidas, no entanto, estão diretamente em oposição aos interesses do governo Donald Trump. Então, Lula deve participar, né, da ONU para tratar a questão da Palestina e defesa de uma solução de 2 estados com Israel. O Brasil defende historicamente essa solução para a paz na região. Então, na terça-feira, Lula fará um discurso na abertura da Assembleia da ONU. Cabe ao Brasil ser o primeiro a falar no evento. Em seguida, discurso o presidente dos Estados Unidos. É possível que Lula e Trump se encontrem nos bastidores do palco do plenário da ONU, mas o encontro entre os dois não está confirmado. Tá aí, pessoal, aquela historinha de sempre, né, do Brasil falando na ONU, falando que não deve, né, e irritando cada vez mais os Estados Unidos, o que com certeza não é bom para o Brasil. Em 2024, Lula conversou de forma breve com o Joe Biden, né, que era o presidente dos Estados Unidos. Né, no mesmo dia está previsto um encontro bilateral entre o Lula e o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres. Tá aí. Então, o que se sabe até agora é que muitos da comitiva, né, inclusive o Padilha lá, que era responsável pelos mais médicos, que acabou perdendo seu visto, né, estão proibidos de entrar nos Estados Unidos, né? Então, vamos ver como vai ficar isso aí. Eu vou trazendo as novidades para vocês. Próxima notícia, pessoal, Magnitsky à vista, tá? Então, clima aqui no Brasil, né? O pessoal muito nervoso, ansioso, revoltado, né? De cabelo em pé, tem de tudo atualmente aqui, né? Só esperando pela Magnitsky. Vamos ouvir aqui, então, a reportagem aqui da CNN. Vamos lá. Muito importante nesse momento que a gente precisa dar atenção. O secretário de Estado americano Marco Rubio sinalizou hoje que os Estados Unidos podem anunciar sanções adicionais contra o Brasil já na próxima semana, em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A fala aconteceu em entrevista à Fox News e está no site da CNN. Então, eu trago mais detalhes. Olha só.
Rubio disse que o Estado de Direito está se rompendo no Brasil. Sem citar o ministro Alexandre de Moraes, ele também criticou o que chamou de, abre aspas, juízes ativistas, fecha aspas. Sobre as medidas adicionais, Rubio disse, abre aspas, haverá uma resposta dos Estados Unidos a isso. E é sobre isso que teremos alguns anúncios na próxima semana ou mais, sobre quais passos adicionais pretendemos tomar. Fecha aspas. Pessoal, para mim não tem dúvida, né, que demais ministros como Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, né, sofrerão realmente da lei Magnitsky, será aplicado a lei Magnitsky neles, né? Para mim, não tenho a menor sombra de dúvida quanto a isso. Me diz aí nos comentários o que você acha, né? Então, Alexandre de Moraes já está sancionado, falta o Dino, falta a Carmen Lúcia, falta o Zanin, que são os 4 da primeira turma. Então, faltam pelo menos mais 3. Eu diria que, inclusive, demais outros ministros, né, poderão ser sancionados, como inclusive o decano Gilmar Mendes, né? O diplomata americano concluiu dizendo que o julgamento de Bolsonaro é apenas mais um capítulo de uma crescente campanha que ele define como sendo de opressão judicial. Então, Yuri, preocupante, viu? Porque, de fato, as apurações que a gente já vinha trazendo em off, né, que a gente apurou ali junto à Casa Branca, ao Departamento de Estado, elas se confirmam nessa fala agora on the records, né? Ou seja, ele mesmo dizendo que sim, deve haver mais sanções contra o Brasil e já na próxima semana ou um pouco mais. Então, a gente não sabe, já trouxemos algumas coisas aqui sobre extensão da Magnitsky para familiares de ministros do Supremo, a gente falou sobre cancelamento, mais uma onda de cancelamento de vistos e também a gente não sabe se virá também na questão comercial, na questão de mais tarifas em relação aos produtos brasileiros. Essa ainda é uma dúvida. Exato, né? Em meio a todos os... Pessoal, para os Estados Unidos, né, o Brasil está corrompendo o seu Estado de Direito. E o mais engraçado é que nenhuma emissora fala sobre isso, trata como normal, como se fosse alguma arbitrariedade dos Estados Unidos para com o Brasil. Esforços que têm ocorrido nas questões econômicas, das tarifas, dos esforços sem necessariamente obterem resultados concretos diante dessas dificuldades políticas, mas agora, né, a primeira declaração, como você disse, on the record, né, de forma da própria boca do secretário de Estado americano Marco Rubio, relacionado ali ao veredito dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, uma crítica que era esperada, mas agora, de fato, é colocada. Donald Trump, o próprio presidente, havia falado ali, meio en passant, né, mas agora não, numa entrevista para um veículo de imprensa, falando diretamente ali, elaborando uma resposta mais longa a respeito do assunto. A questão, né, não é mais, pelo jeito, Débora, se haverá algum tipo de nova onda de ações da parte do governo americano em direção a integrantes da corte ou ao próprio Brasil, mas a questão é quando. Exatamente isso, pessoal. Muito em breve chegarão novas sanções, né? Com certeza, né, isso foi mais do que pedido através desse julgamento do Bolsonaro. Vamos ouvir agora aqui, pessoal, sobre a anistia, né, a interferência do Supremo no projeto de anistia da direita. Vamos ouvir aqui. Vamos lá, trabalhando com a possibilidade disso passar, desse projeto passar, independentemente de como, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, volta, mexe, mas passou pelos dois. Há uma grande possibilidade do presidente vetar isso. Como é que vocês trabalham a partir daí? Imagino que vocês também tenham isso em mente. Olha, o veto do presidente, todo mundo sabe que ele pode ser derrubado. Quantos projetos que são aprovados na Câmara, o presidente veta e nós derrubamos. Isso é o caminho, digamos assim, é o obstáculo mais fácil nesse caminho. Eu acredito que o pior dos obstáculos é a interferência do Supremo Tribunal Federal, que hoje alega que uma anistia aprovada no Congresso Nacional para esses crimes seria inconstitucional. Algo totalmente incabível, não há previsão na Constituição de que esses crimes que estão sendo imputados às pessoas do 8 de janeiro
não são suscetíveis de concessão de anistia. Não há. Como eu disse, só são insuscetíveis de anistia tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. Esses crimes que estão sendo imputados não são crimes que não podem ser concedidos a anistia. Então tá aí, pessoal. O Carlos Jordi, né, deputado federal, falando quais são os tipos de crime que não se pode dar anistia, né? Então ele acabou de falar ali e nenhum desses 4 tipos de crimes está previsto com esse pessoal do 8 de janeiro, né? Foi feito nessa... Só que os ministros do Supremo hoje eles fazem a leitura da forma que querem da Constituição. Eles, na verdade, estão atropelando a Constituição, destruindo a democracia em nome da defesa da democracia, ao ponto de não respeitar o que está previsto na lei. Eles que deveriam ser os guardiões da Constituição são os primeiros a desrespeitarem o que está previsto na Constituição. Então, eu acredito que numa aprovação do texto na Câmara ou no Senado, pode até ter o veto do presidente, mas nós vamos derrubar. O problema é o STF, que pode tornar inconstitucional. Diante dos fatos que estão sendo cada vez mais demonstrados, inclusive pelo ex-assessor do Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, que houve uma fraude processual, não seria nem mais o caso de anistia, seria um caso de anulação do processo, porque nós estamos diante de um gabinete paralelo que fabricava provas, que fazia provas, inclusive, com data retroativa para justificar buscas e apreensões. Então, nós temos que, inclusive, fazer uma CPMI da Vaza Toga, uma CPMI para fazer a apuração dos crimes cometidos por Moraes, seus aliados que fabricavam provas e que, inclusive, faziam direcionamento para beneficiar um lado, que era o presidente Lula, e para prejudicar o presidente Bolsonaro naquela oportunidade. E assim nós teremos força para, inclusive, fazer a anulação desse processo que foi totalmente fraudulento. Pessoal, então o deputado Carlos Jordi, né, falando que o ideal seria anular o processo e não ter a anistia, né, sendo que o processo foi conduzido pelo Moraes, que teve toda essa questão aí do Tagliaferro envolvendo um gabinete paralelo. Chegou até aqui do vídeo? Clica no like aí para ajudar na divulgação desse canal, né? Aproveita e se não está inscrito ainda, se inscreve no canal, habilita o sininho. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais às 19 horas em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.